Neste país, você não pode pedir emprego e muito menos dinheiro emprestado a um conhecido sem que ele instantaneamente assuma ares paternais e comece a lhe dar conselhos e ralhar com você te chamando de responsável, leviano e miolo mole. E olha, dê graças a Deus que ele o faça em tom bonachão e não transforme a humilhação sutil em massacre ostensivo. Fim da cena, ele sai todo satisfeito, com a consciência do dever cumprido e se considera dispensado de te arranjar um emprego ou dinheiro. E você? Bem, você sai duro, desempregado e culpado. Esse mesmo sujeito é capaz de, na noite seguinte, oferecer um jantar, tomando o máximo cuidado para que a arrumação da mesa e a distribuição dos convidados obedeçam estritamente às regras da mais fina etiqueta. Um indício seguro de barbarismo num povo é a atenção excessiva concedida aos sinais convencionais de boa educação e o desprezo ou ignorância dos princípios básicos da convivência que constituem a essência mesma da boa educação. O bárbaro, o selvagem, pode decorar regras e imitar na frente de quem ele acha que liga para elas, mas não capta o espírito delas, não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade, que pode ser abandonada tão logo que a gente aprendeu o verdadeiro sentido do que é ser solícito, atencioso e bom. Meu pai era um sujeito relaxado, que às vezes ia de pijama receber as visitas, mas ele chamava de senhor cada mendigo que eu abordava na rua. E sem que ele me dissesse uma palavra, aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstração de respeito do que as pessoas em situação normal. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso, cada um deveria ser então com um amigo, que vencendo a natural resistência de mostrar inferioridade, vem te pedir ajuda. Essa regra elementar é sistematicamente ignorada entre as nossas classes médias e altas, principalmente por aquelas pessoas que se imaginam as mais cultas, as mais civilizadas e, vale-me Deus, as mais amigas dos pobres. Eu fico horrorizado quando eu vejo alguém enxotar um flanelinha, como se fosse um cachorro, e nunca vi alguém fazer com tanta desenvoltura, com aplombo, com a consciência tranquila de um intelectual de esquerda. Nos anos 60, corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era, entre aspas, alienação burguesa, um ópio sentimental sucedâneo da Revolução Salvadora. Passaram 40 anos e a Revolução Salvadora não veio. E onde veio, os pobres ficaram ainda mais pobres, e 2 gerações necessitados apertaram ainda mais os cintos em homenagem à prioridade da Revolução. Mas não conheço um só militante comunista do meu tempo e do meu meio que não esteja com a vida ganha, que não ostente como sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política, que até hoje domina o mercado de empregos na imprensa, na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial. Hoje, não precisam mais do pretexto revolucionário para enxotar flanelinhas. Seu discurso se tornou a palavra oficial. As prefeituras e governos estaduais nos advertem em cartazes piedosos para não dar esmolas. Sim, a caridade individual está em baixa. Os frutos da bondade humana não devem ir diretos para o bolso do necessitado. Devem ir para as ONGs e os órgãos públicos, sustentando funcionários e diretores, financiando movimentos políticos, pagando despesas de aluguel, administração, publicidade e transporte. Para no fim, bem no fim, se sobrar alguma coisa, virar sopa dos pobres, diante das câmeras, holofotes e da glória para postar no Instagram. Há quem nesse país tenha nojo da corrupção oficial. Eu tenho nojo da caridade oficial. Ainda há quem diga, mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina. Pois que beba. Tão logo ele embolsou, o dinheiro é dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania? Vai começar negando o direito de gastar o próprio dinheiro como ele bem entenda? Você quer educar sem primeiro respeitar como um cidadão livre que, atormentado pela miséria, tem o direito de encher a cara, tanto quanto faria um banqueiro falido? Você quer educar, impingindo a mentira humilhante de que a sua pobreza é uma espécie de minoridade, de inferioridade biológica, que o incapacita para administrar os 3 ou 4 reais que você deu de esmola? Não. Se querem educá-lo, comece pelo mais óbvio. Seja educado. Diga, senhor, senhora, pergunte onde mora, se o dinheiro que você deu basta para chegar lá, se precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Faça isso. Todos os dias, em 3 meses verão esse homem, essa mulher, se erguer da condição de miserável, endireitar a espinha e lutar por um emprego e, finalmente,
vencer. Na verdade, a barreira que impede o acesso do pobre e mendicante brasileiro a uma vida melhor é menos econômica que social. Faça um teste. Quanto custa um frango? Assado, com farofa? Esse texto foi escrito em 2005. Uns R$5 no máximo, em geral menos. Quer dizer que um mendigo pedindo esmola em qualquer dos grandes capitais do Brasil pode comer pelo menos um frango por dia, se não 2, e ainda sobra dinheiro para condução. Para você fazer uma ideia de quanto um país isso é possível, é um país rico e generoso. Tenta essa comparação. Quando Franklin Roosevelt lançou o chamado New Deal, um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico foi anunciado pela rádio: assegurar que cada família deste país tenha em sua mesa um frango por semana. Você ouviu bem? Um frango por semana para 4 ou 5 pessoas. E na época, isso parecia um ideal quase utópico. Pois bem, estamos numa terra onde velhas desamparadas que se arrastam pelas ruas comem um frango por dia, onde os meninos na rua pedem esmola em frente ao McDonald's para completar o preço de um Big Mac com fritas de 3 em 3 horas, onde os bebês famintos, exibidos com as mães em prantos, usam fraldas descartáveis, onde as casas dos bairros miseráveis têm antenas parabólicas e os catadores de lixo se comunicam com seus sócios por telefone celular. Em contrapartida, faça outro teste. Pegue um sujeito sujo, esfarrapado, você dá dinheiro a ele e faz com que ele entre numa loja de roupa. Não estou falando uma loja elegante, não, qualquer uma, para comprar um terno. Ele será enxotado. E se gritar, mas eu tenho dinheiro, deve terminar na polícia, com holofote na cara, tendo que se explicar muito bem explicadinho. Isso se não for obrigado a escorregar algum dinheirinho ali na mão do sargento. O mesmo pobre que pode comer um frango por dia tem que comer na calçada, com os cães, porque não tem acesso aos lugares reservados, aos seres humanos. Tá certo que você, gerente do restaurante, você pode até ficar constrangido de botar um sujeito estrupiado, fedido, no meio dos seus clientes distintos, mas você não vê que mandar comer na rua é mais falta de educação ainda? Pelo menos dá de comer a ele num cantinho discreto, conversa com ele sobre as dificuldades da vida, ofereça uma camisa, uma calça, seja educado, porra. Pois se você que tá bem empregado e bem vestido tem o direito de ser grosso, com que primores de polidez você pode esperar do pobre? Se um dia, cansado de levar chute, ele manda você tomar naquele lugar, não se pode dizer que ele esteja privado do senso das proporções. E não me venha com aquela história de mas se eu tratar bem um só mendigo, no dia seguinte haverá uma fila deles na minha porta. Isso pode ser verdade em alguns casos isolados, mas não no cômputo final. Se todos os restaurantes tratarem bem os mendigos, logo haverá mais restaurantes que mendigos. Conte os mendigos e os restaurantes da Avenida Atlântica e diga se eu não tenho razão. Isso sem que entre no cálculo de bares e padarias. O brasileiro de classe média e alta está virando uma gente estúpida, que clama contra a miséria no meio da abundância, porque cada um não quer usar os seus recursos para aliviar a desgraça de quem está ao seu alcance. E todos ficam esperando a solução mágica, que num relance vai mudar o quadro geral. Sofrem do platonismo à outrance. Creem na existência de um geral em si, dotado de substância metafísica própria, independente dos casos particulares que o compõem. Por isso é que quando a propaganda do Collor inventou aquela coisa de não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua, eu pensei comigo mesmo, ora, se isso fosse verdade eu ficaria super satisfeito de votar no Lula. Só que eu acredito em gente que ajuda gente, uma por uma, e não na mágica platônica das mudanças estruturais, que geralmente é pretexto de revoluções e matanças, que resultam sempre em mais pobreza ainda. Na verdade, quem acredita nelas erra até em dar o nome ao problema geral. Quando, revoltados com a desgraça do povo brasileiro, gritamos fome, algo está falhando na nossa percepção da realidade social. Na maior parte das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro. É que as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra. É uma coisa que pode acontecer a qualquer um e da qual ninguém se libertará somente com dinheiro, sem o reforço psicológico de um ambiente que o ajude a se sentir normal novamente. E, em suma, um membro da espécie humana. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros.